Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é uma grande alegria estar aqui convosco neste segundo domingo do tempo da Quaresma para meditar o Evangelho de São Lucas. E se você ainda não leu o Evangelho, ele se encontra Olá, meus irmãos. Nesse segundo domingo da Quaresma, a gente está aqui mais uma vez para trazer a reflexão do Evangelho, que hoje se encontra em Lucas 9, do 28 ao 36, onde Jesus se encontra numa montanha junto a Pedro, João e Tiago. Eles sobem a montanha para rezar, e é o momento que é relatado a transfiguração de Jesus. Essa transformação, as vestes resplandecentes, Moisés e Elias junto a Jesus e toda aquela situação. E uma voz sai de uma nuvem dizendo: "Este é o meu filho muito amado, ouvi-o." E tanto nesse evangelho quanto na primeira leitura, nas passagens como geral, a gente consegue perceber as manifestações do Espírito. Nesse sentido, como a gente deve estar com os olhos espirituais abertos. Porque todos nós, no geral, somos chamados à santidade. Nossa vocação universal é a santidade. E a gente deve seguir essa vontade do Senhor. Mas sem essa sensibilidade, sem estar escutando o Senhor, sem se abrir para escutar, a gente acaba ignorando. É colocado como chamado. E nesse sentido, que a gente possa pedir ao Senhor essa sensibilidade para escutá-lo, para discernir o que é de Deus, o que vem da carne. Porque quando a gente fecha o nosso coração, quando os nossos ouvidos estão fechados, a gente busca racionalizar as coisas, buscar a razão por ela só. E a gente não deve esquecer que, como cristãos, a gente deve olhar com os olhos da fé. E nesse sentido, com os olhos abertos, como a gente deve ter confiança, e obediência ao Senhor. Na primeira leitura é falado de Abraão, como ele teve confiança, obediência ao Senhor. E a nossa obediência nos leva longe. Ela nos permite viver o plano do Senhor para a nossa vida. Quanto a gente ganha escutando o Senhor? Tem as lutas, claro, mas com o Senhor tudo tem objetivo. A gente está caminhando nessa estrada para a eternidade. E a segunda leitura fala sobre isso também, que nós somos cidadãos do céu. E a nossa caminhada não começa quando a gente morre. É aqui ainda na terra que a gente deve dar esses passos em direção à eternidade, que deve caminhar na santidade, que deve buscar honrar o Senhor, ser imitador do Senhor, como fala na segunda leitura. Então, meus irmãos, que a gente possa viver aqui na terra como cidadãos do céu, se esforçando nessa caminhada, trilhando esse caminho ainda aqui e honrando ao Senhor ao máximo nas nossas atitudes, nas nossas palavras, buscando ser imitadores dele. E se você está escutando até agora, se você está conosco até agora, não deixa de dar o seu like, de comentar o que você está achando do podcast de hoje. E se você ainda não sabe, nós temos também o Instagram, Anjo do Evangelho, onde você também pode nos acompanhar por lá. Se você desejar, vai lá dar uma olhadinha, nos segue e fica à vontade. Jesus subiu a montanha, e enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Muito bem, no Evangelho de hoje eu gostaria de comentar sobre duas coisas. A primeira é a importância da oração, e a segunda é a importância da devoção aos santos. Então, primeiro, Jesus sobe a montanha para rezar. Isso por si só, já mostra a importância da oração. Mas vamos aprofundar aqui mais um pouco.
Enquanto Jesus rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Isso significa o seguinte, que dentro de Jesus havia uma luz. Havia um tesouro, e essa luz e esse tesouro apareceu durante a oração. E que luz, que tesouro é esse que havia dentro de Jesus? O Salmo responsorial, nos responde. Ele diz o seguinte: o Senhor é minha luz e salvação. Então, essa luz que estava dentro de Jesus era o próprio Deus, era o Senhor. Porque o Jesus era o próprio Senhor. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E semelhante a Jesus, Deus ele também habita na nossa alma. Então, você possui a presença de Deus na sua alma. Dentro de você há uma luz. Dentro de você há um tesouro. E o que é que isso tem a ver com a importância da oração? Porque, assim como Jesus, durante a oração, fez com que essa luz e esse tesouro brilhasse no seu corpo, é na oração que nós nos unimos a essa luz e esse tesouro que é Deus. Então, veja, aqui nós temos um sinal maravilhoso. Beleza, Deus ele existe dentro da nossa alma, mas como é que a gente se une a Ele? E o Evangelho nos responde na oração. É na oração que a luz do Senhor se unirá a você, que o tesouro do Senhor se unirá ao tesouro da sua alma. E você será alimentado por essa luz e por esse tesouro, e você vai resplandecer essa luz e esse tesouro. E sua face, vai mudar de aparência, ou seja, a face é a identidade, sua identidade vai começar a ser mais parecida com a identidade de Deus. Sua face vai começar a se mudar mais na face de Deus. Sua vida vai começar a se transformar para ser vida de Deus. Então, a oração é o caminho para isso. E se você está gostando aqui, peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe também com as pessoas que você conhece, para que essa reflexão chegue para mais pessoas. E a segunda coisa que eu gostaria de comentar é sobre a devoção aos santos. Aí talvez você pergunte, é que o Evangelho de hoje tem a ver com devoção aos santos, Bom, primeiro, quando Jesus vai rezar e sua roupa fica brilhante e seu rosto muda de aparência, surgem dois homens que estavam conversando com Jesus. E o texto sagrado fala que eram Moisés e Elias. E diz que Moisés e Elias apareceram revestidos de glória e que conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Então daqui a gente tira algumas informações sobre os santos. Primeiro, ninguém tem dúvida que Moisés e Elias são santos. Com santos eu quero dizer o seguinte, aquelas pessoas que estão no céu já, que já participam da vida eterna com Deus. Esses são os santos. Então, Moisés e Elias estavam mortos, mas eles não estavam dormindo, gente. Moisés e Elias, mesmo mortos, eles tinham uma consciência acordada. Eles tinham noção das coisas. Tanto é que eles conversavam com Jesus. Então, tem gente que fala, esses santos já morreram, as pessoas que morreram estão dormindo, elas não sabem o que acontece. Não. Elas têm uma consciência ativa, acordada. Elas conversam com Deus. Os santos podem conversar com Deus. Isso é uma coisa óbvia, Porque se nós, aqui nessa terra, ainda imperfeitos, podemos, imagina os santos que estão na perfeição do céu. Mas não somente isso, Eles conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer. Ou seja, os santos, eles também sabem o que se passa aqui na terra. E não somente no presente, mas também no futuro. Porque afinal, como é que Moisés e Elias, que já haviam morrido, sabiam que Jesus iria sofrer a morte? E sabiam que Jesus estava aqui nessa terra. Então, os santos sabem o que se passa aqui na terra. Eles sabem dos nossos sofrimentos, das nossas alegrias, das nossas dificuldades. Eles sabem. Porque tem gente que fala, para que você falar com o santo
Se o santo nem sabe o que está acontecendo com você, o santo está lá no céu e ele só sabe das coisas do céu. Não, ele também sabe das coisas aqui, porque eles partilham da inteligência de Deus. Eles sabem não por suas próprias forças, mas porque, como eles estão unidos à inteligência de Deus, então os conhecimentos de Deus nessa terra também são passados para os santos, né? Eles conhecem o que Deus conhece. Então, essa realidade que os santos eles estão acordados. Mas eu ainda não cheguei na questão da devoção, né? É interessante que Pedro desperta, vê Jesus com os santos, e Pedro faz um gesto assim muito interessante, que é o seguinte: ele diz para Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Gente, isso aqui é um ato devocional. Ou seja, Pedro viu Moisés e Elias e ele quis construir, além de construir para Jesus, construir uma tenda também para Moisés e Elias. Ou seja, Pedro quis demonstrar o respeito que ele tinha por Moisés e Elias. Isso é devoção santa. Você vê uma pessoa que é santa, está no céu junto de Deus, e você quer demonstrar o respeito que você tem para com aquela pessoa. Então você faz atos de devoção. Então você monta um altar para aquela pessoa, coloca uma imagem dela na sua casa para você lembrar dela, acende uma vela perto da imagem, né? Você pede favores para aquele santo, pede para que ele interceda por você. Tudo isso são atos de devoção, né? De demonstração de respeito para com os santos. A gente, é claro, tem que demonstrar o máximo respeito para com Deus, mas a gente também pode demonstrar respeito para os santos. E a gente vê isso no Evangelho, né? Se só Deus merecesse respeito, então por que Pedro queria fazer 3 tendas? Não é justo também que nós façamos tendas, né? Façamos atos de devoção também para com os santos. Claro, se a devoção aos santos nos conduzir à devoção a Deus. Lembre-se, a devoção aos santos só é boa, só nos leva ao bem se nos conduzir à devoção a Deus. Até mesmo a devoção a Nossa Senhora. Uma pessoa pode ser devotíssima da Virgem Maria, mas essa devoção só será boa se ela conduzir a pessoa para Deus. Então, vamos lá, nesse tempo de Quaresma, tempo de penitência, vamos lembrar dos santos que faziam penitência, né? E não só fazer penitência, mas também rezavam muito nesse tempo de Quaresma. Então vamos lá, vamos rezar, vamos nos espelhar nos santos, ter essa devoção, para um dia, né, no céu, termos nossa face totalmente transfigurada na de Cristo. Temos o nosso corpo glorioso brilhando, exalando luz de glória, porque dentro de nós não é qualquer tesouro que brilha. É o próprio Senhor, é o próprio Deus que está conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E se você não ouviu o nosso podcast passado, ele se encontra aqui no fim deste vídeo.